você se dispôs a contar um caso seu de assédio na massagem. E vou deixar livre para você falar o que você quiser, como foi. A gente vai falando aí. Conte aí. Legal. Bom, então primeiro a gente tem que pensar no assédio em si, né? Então, o assédio, ele pode vir, né, dessa insistência, né, permanente por algo que, né, não necessariamente a gente deu liberdade, deu abertura, pode vir através de uma moléstia, né, pode vir principalmente com abordagens sexuais, né, com intenções sexuais, obtenção de favores sexuais. E eu pensei em 3 casos, né, que eu tive, assim, tive mais de 3, mas 3, assim, que eu acho que seria interessante de contar, que foram os seguintes. A primeira vez que eu passei por uma situação de assédio, eu estava começando, assim, né, nessa área de massagem, com atendimentos domiciliares, só fazendo um parênteses, hoje em dia eu trabalho só com atendimento domiciliar, mas eu já trabalhei em hotel, já trabalhei em spa, já trabalhei em estúdio de pilates, já trabalhei com eventos, enfim, tem uma bagagem aí. Mas na época eu trabalhava, né, com atendimento domiciliar também, e eu tinha uma página do Facebook, onde eu divulgava as massagens. Hoje em dia eu não tenho mais o Face, eu só tô com o Insta. E apareceu esse cliente, homem, né, me procurando pelo Instagram. Ele tinha o meu telefone no folder que eu tinha divulgado no Facebook. Falei Instagram, era Facebook. E aí ele me mandou uma mensagem, né? Ele me mandou uma mensagem, depois me telefonou. E eu fiquei, claro, né, receosa, tal, mas eu fiz um monte de perguntas para ele justamente para ver se o que ele realmente queria era uma massagem terapêutica, né, não uma massagem com conotação sexual. Tanto é que ele conhecia, ele falou muito do shiatsu, ele citou nome de lugares que eu sei que são lugares sérios, né? Por exemplo, o lugar lá da Luísa Sato, que é uma rede, né, de shiatsu bem conhecida, enfim. E então eu achei que eu poderia estar segura nas mãos desse rapaz, ou melhor, né? Eu que ia atender ele, mas Entendi. E então, assim, primeiro que ele morava longe pra caramba, ele morava no Jaguaré, super fora de mão da minha casa, e me arrisquei lá, né, a atendê-lo, e tive que até cobrar um pouco a mais, né? Entrei com a justificativa da gasolina, tal, da distância. E aí eu cheguei lá na casa dele, ele morava numa rua deserta, escura, tal, ele estava sozinho na casa dele, e ele tinha pago 2 horas de massagem. Eu tentei diminuir o tempo, mas ele não quis. E ele me ofereceu água, eu não aceitei. Então, assim, eu queria ir direto ao ponto, que era a massagem, né? Começou que ele quis tomar um banho, eu já comecei a achar aquilo estranho. Ele perguntou se eu poderia atendê-lo nu. Eu fiquei com medo de dizer não, né? Pela reação dele. Mas a gente fez lá com a toalha, estava no chão, porque eu não tinha maca ainda na época, eu atendi ele num colchonete improvisado, né? Com a toalha cobrindo ele. E a massagem estava correndo bem até o momento que ele virou de barriga para cima. E eu não ia fazer o abdômen dele. Eu fui fazer das pernas, eu passei direto para os braços, até o momento que ele pegou a minha mão. Nisso eu já vi que ele estava tendo uma ereção. Ele pegou minha mão e queria direcionar minha mão para o abdômen dele, perto da região pubiana, né? Sim, E eu fiquei assim, tremendo de medo. E ao mesmo tempo eu não sabia como reagir, porque eu estava sozinha, num lugar desconhecido, com uma pessoa desconhecida. E eu tinha medo de, né, ele podia fazer o que ele quisesse comigo ali, né, dependendo da minha reação. Só que eu ficava toda hora de olho no relógio, né, pensando, acaba isso, e tal. Mas eu tentava entrar com alguns argumentos, falando, olha, eu não preciso massagear essa região por conta disso, enfim, eu não tinha muita experiência na época. Mas ele queria porque queria me forçar, até que acabou o tempo da massagem, eu fiquei enrolando muito ele ali com a região do abdômen, mas não perto da região pubiana, na região mais do estômago, perto da região da costela, né? Aí fui pro peito, fui pros braços, pescoço, cabeça, eu virei pra ele e falei assim, ó, seu tempo já deu, acabou a massagem. Aí ele falou, não, mas
que horas são? Ah, já é tal hora. E, nossa, passou muito rápido. E aí eu só falei, ó, finalizou aqui e tal, tô me levantando, vou deixar você à vontade para se trocar. Eu aguardo aqui fora do quarto. E aí eu estava assim, travada, né? Morrendo de medo. Enfim, no fim das contas, não aconteceu nada, né? De pior, assim. Inclusive, assim que eu saí da casa dele, tinha até uma viatura da polícia que eu fiquei de olho, assim, né? Caso. Eu nunca fiquei tão feliz de ter visto uma polícia por perto, caso acontecesse alguma coisa, mas eu estava tão em choque com a reação dele que eu chegava a olhar para o dinheiro que ele tinha me dado, né? E eu olhava para aquele dinheiro com aquelas notas com desgosto, porque eu senti que eu não fiz por merecer, né? Ele não estava me pagando pelo meu trabalho, ele estava me pagando por algo que ele queria que eu oferecesse para ele que eu não pude oferecer, porque não era a minha intenção. E eu lembro que eu chorava, né? Eu lembro que na época eu levei muito pro lado pessoal, inclusive. Comecei a pensar nisso, né? Putz, será que eu tenho cara de garota de programa? Ai, será que eu me visto errado? Ai, será que a forma com que eu falei, né? Dei alguma liberdade para ele? Enfim, comecei a questionar essas coisas. Mas na época eu conversei com algumas pessoas, conversei com professores. Não sei se travou aqui, travou? Não, travou não. Estou ouvindo perfeitamente. Eu estou Conversei ouvindo com perfeitamente. professores que na época eu fazia o curso ainda, né, de massoterapia. E, enfim, né, eu vi que não tinha nada a ver comigo, que era uma questão dele. Mas depois desse dia, eu coloquei na minha cabeça que eu não atenderia mais homens em domicílio se não fosse por indicação, né, Uhum. por questões de segurança. E o segundo episódio que eu passei foi com um cliente habitual, assim, que eu atendia num spa, que eu trabalhei, um spa de luxo aqui em São Paulo, inclusive. Eu Uhum. tinha o hábito de atender ele, assim, já tinha atendido ele várias vezes. E eu já conhecia, eu já tinha pego, assim, um pouco da personalidade dele, né? Mas eu nunca tinha dado liberdade. Inclusive, eu chegava, às vezes, até a ser um pouco grossa com ele, propositalmente, justamente porque eu sabia que qualquer abertura que eu desse para ele, ele poderia se aproveitar da situação, né? Tanto que ele falava que eu era brava. Ele falava, ah, você tem jeito de brava, você tem cara de brava, você tem disso, aquilo. Eu falava, não, só estou fazendo o meu trabalho, né? E às Uhum. vezes a gente percebe os sinais que o corpo do cliente dá. Então, por exemplo, é muito comum às vezes você tá fazendo massagem na região das pernas, né, da pessoa, aí a pessoa começa a abrir a perna, aí deixa a perna cair, aí você vai lá e vira a perna para dentro, né, forçando, não quero que você abra, eu quero massagear, por exemplo, a parte lateral, não interna, né, enfim. Uhum. E, e até que uma vez, e assim, eu atendi ele por uns 2 anos assim seguidos. Até que uma vez eu fui atendê-lo e ele sempre tinha ereção, mas ele nunca tinha tentado nada, né? Eu via que ele tinha ereção, mas ficava quieta. Mesmo com ele coberto, com lençol e tudo, dava para ver, né? E aí teve um dia que eu tava fazendo massagem na coxa dele, né? Ele tava de barriga para cima. E ele começou a ter essa ereção e ele começou a passar a mão por dentro do lençol. E aquilo me deixou extremamente desconfortável, porque a sensação que eu tive foi que ele queria se masturbar durante o atendimento. Aquilo me deixou completamente fora do sério. Eu parei na hora que eu estava fazendo, né, a massagem, e falei para ele, fulano, se você continuar passando a mão no seu pênis, eu vou ter que sair da sala e deixar aqui você sozinho na massagem, a sessão termina aqui. Na hora, ele tirou a mão, ele não respondeu nada, ele ficou parado e continuei. Eu dei assim 10 segundos para ver se ele voltava a fazer alguma coisa ou falava. Não aconteceu nada. Eu simplesmente terminei a massagem, saí da sala e fui embora, né? Então, esse foi o segundo caso. E o terceiro caso foi um que eu queria contar, foi um rapaz que eu atendi uma vez no hotel, né? Que eu trabalhava aqui em São Paulo. E aí o rapaz, ele já veio, ele chegou para mim, ele não me deu a entender que ele queria nada com conotação sexual. Aparentemente ele tinha assim uma dor. Aí ele falou para mim durante a massagem que a dor era na região da virilha. E ele queria porque queria que eu massageasse a região da virilha dele. Nessa época que eu trabalhava no hotel, eu já tinha um pouco mais de experiência também.
E aí eu conseguia, né, entrar com argumento para ele de que a dor na virilha que ele estava sentindo poderia ser um reflexo, por exemplo, do quadril, da lombar. Então, o certo seria eu soltar o quadril e não a virilha, né? Então, e aí a pessoa fica desconcertada, né? Começa a pensar, pera, o que ela quer dizer com isso? Bom, ela deve saber o que está falando, né? Então a pessoa fica quieta. Então, eu consegui também sair ilesa, assim, da situação. Essas foram as 3 situações, assim, que eu passei. Consegui sair de todas, assim, nunca aconteceu nada de muito grave, nunca fui agredida. Então, cara, muito legal o caso da Yara, né? Os 3 casos. Eu achei o primeiro me deu até uma angústia quando eu tava ouvindo ao vivo, assim. Então eu acho muito importante a gente expor esses casos, porque fica a gente recuado, achando que é chato. Não, a gente tem que expor, tem que colocar. Não é a coisa mais legal de ouvir, não é a coisa mais agradável, porém é extremamente importante. Recomendo que você assista a live inteira, no link na descrição. Também coloquei ela no Spotify, tá? Caso você queira ouvir um podcast enquanto tá correndo, fazendo caminhada ou lavando louça, limpando a casa, enfim, qualquer coisa. E os outros comentários são: se inscreve no meu grupo do Telegram para você não perder nenhuma novidade. Siga-me no Instagram, tá? E o mais importante, se inscreve no meu canal do YouTube para conseguir ajudar a passar essa informação para mais pessoas. Feito. Muito obrigado, um abraço e sucesso.